Quando pensamos em produtividade, não é apenas fazer as tarefas que precisam ser feitas. Muitas vezes a gente precisa lidar com a procrastinação. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então, se você quer saber como você pode vencer a procrastinação e realmente aprender técnicas, estratégias infalíveis para aumentar a sua produtividade e vencer a procrastinação, esse vídeo é para você. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre produtividade, como que você pode despertar a sua produtividade utilizando de técnicas e estratégias infalíveis para vencer a procrastinação. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre produtividade, sobre procrastinação, enfim, para você aprender coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre como você pode despertar aí a sua produtividade e vencer a procrastinação. Então, quando a gente pensa em produtividade, muitas vezes a gente acha que é só fazer aquilo que precisa fazer e pronto, a gente não vai ter nenhum obstáculo no caminho, não vai acontecer nada que vai nos atrapalhar. Mas, na verdade, a procrastinação ela está presente, ela está diretamente relacionada à produtividade. Uma vez que a gente tem o hábito de procrastinar, de deixar para depois aquela tarefa importante, isso acaba impactando, influenciando a nossa produtividade. O primeiro passo para a gente realmente despertar a nossa produtividade é a gente entender melhor o que é realmente a procrastinação. A procrastinação é o ato de você adiar constantemente para fazer aquela tarefa que precisa ser feita. Seja ficar constantemente adiando aquela tarefa, deixando para amanhã, deixando para depois, deixando para daqui a pouco, ou até mesmo aquela tarefa que a gente fica adiando assim para sempre e nunca mais volta a pensar naquela tarefa, às vezes um projeto, às vezes um trabalho que a pessoa quer desenvolver, mas ela acaba adiando para sempre e nunca mais voltando a pensar naquele objetivo. Muitas vezes a gente procrastina, a gente adia e coloca uma outra coisa no lugar, uma outra tarefa que na maioria das vezes não é tão importante assim, não é tão essencial de ser feito naquele momento, mas a gente coloca outra tarefa só para a gente se manter ocupado e se culpar menos por ter adiado aquela tarefa, por ter procrastinado para realizar aquela tarefa. Ou em outras situações também a gente troca por tarefas que são tarefas mais fáceis, tarefas menos desafiadoras ou que vão demandar menos esforço, ou então até mesmo tarefas que vão dar algum prazer momentâneo ali. Então, por exemplo, a gente deixa de ir na academia, adia para amanhã para poder ficar vendo uma série, para poder dormir até mais tarde. Então, às vezes a gente faz essa troca por prazeres momentâneos. Além do mais, a constante procrastinação impacta na qualidade do trabalho, e isso é uma coisa que eu prezo muito aqui no meu trabalho, é a qualidade. Então, muitas vezes quando eu procrastinava para gravar um vídeo, eu procrastinava para fazer o que precisava ser feito, muitas vezes ficava com a qualidade ruim. Então, ao longo do tempo eu fui aprendendo que eu precisava realmente parar de procrastinar para gravar um vídeo para ele ficar na qualidade que eu gostaria. Quando a gente deixa uma tarefa para a última hora, quando a gente fica procrastinando até o final do limite do prazo, essa tarefa vai ficar com uma qualidade inferior, porque você vai ter menos tempo para se dedicar a ela, você vai fazer na correria, você vai fazer no último momento. Então, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma tarefa naquela semana, mas a pessoa todo dia fica procrastinando para fazer. E aí ela vai fazer na sexta-feira, na última hora assim de trabalho, na última hora de prazo que ela tem. A tarefa não vai ficar com a qualidade que poderia ficar se ela tivesse feito na segunda-feira, na terça, tivesse feito um pouquinho cada dia, tivesse dividido melhor ali a demanda dela dentro da rotina. Então, a procrastinação ela vai influenciar na qualidade daquela tarefa. E além disso, também influencia na autoestima e na autoconfiança. Uma vez que você deixa uma tarefa para fazer no último limite assim, do prazo, inconscientemente você tem aquela sensação de culpa e de que você poderia ter feito melhor, que você poderia ter entregado mais.
Então fica aquela sensação de culpa, fica aquela sensação de que não ficou bem feito, e isso vai influenciar na sua autoconfiança. Pensando agora então, por que a procrastinação acontece? São várias razões que fazem com que a procrastinação aconteça no dia a dia de uma pessoa e nem sempre vai ser preguiça. Muitas pessoas pensam que a procrastinação é uma preguiça de fazer aquela tarefa, mas por trás da procrastinação existem diversos fatores que vão fazer com que aquela pessoa procrastine para fazer aquela tarefa. Um dos motivos, né, é o medo do fracasso. Então, a pessoa pensa que ela não consegue fazer aquela tarefa ou que se ela fizer não vai ficar bem feito, não vai ficar do jeito que ela gostaria. Ela tem medo de dar errado. Então, por exemplo, se ela tem o sonho de desenvolver um projeto, só que ela fica constantemente adiando porque ela tem medo daquele projeto ser recusado ou dele não ficar bom o suficiente. Então, a pessoa fica constantemente adiando a execução desse projeto para ela não sentir esse medo de fracasso ou até mesmo o fracasso. Muitas vezes ela tem medo de ser criticada, então às vezes ela tem o sonho de empreender, mas ela não consegue dar o primeiro passo ali com medo das críticas, com medo de não dar certo e ela tem que voltar atrás, enfim, né? Ela tem esse medo aí do fracasso. Outro ponto importante é a falta de motivação. Então, muitas vezes a pessoa pensa que para ela fazer o que realmente precisa ser feito, ela precisa estar motivada todos os dias. E isso não é verdade. Muitas vezes a gente vai e faz o que precisa ser feito sem motivação mesmo. A gente vai por obrigação, a gente vai pela disciplina, mas a motivação ela não está presente todos os dias. Hoje mesmo eu acordei para ir na academia e eu não estava com vontade de ir, não estava com motivação para ir, mas eu fui pela disciplina. Levantei, não fiquei pensando muito, me arrumei, fui e dei o meu melhor ali naquele dia, um dia comum sem motivação. E é claro que foi muito melhor ter ido. Outro ponto importante é o perfeccionismo, que é presente assim na vida de muitas pessoas na hora de se dedicar a um projeto, a um objetivo. Muitas vezes a pessoa pensa que ela não está preparada, ela ainda não tem um conhecimento suficiente ou que ela ainda não tem os recursos necessários, ela não está no momento ideal. Então ela fica esperando ter aquele momento perfeito, o equipamento perfeito, a situação perfeita para ela começar aquele projeto ou começar aquela tarefa. Então, nisso ela fica adiando, porque muitas vezes a gente vai começar mesmo com o que a gente tem. E o que a gente tem está longe de ser perfeito, né? A gente vai demorar aí um tempo, né? Uma construção para que fique perfeito e a perfeição também não existe, né? A gente não vai conseguir alcançar essa perfeição. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer entrar na academia, mas ela não tem os melhores looks de treino, ela não tem dinheiro ainda para investir num whey, numa creatina, então ela fica adiando de entrar na academia por essas razões. Porque ela gostaria que tivesse o cenário perfeito, que ela pudesse pagar a melhor academia, que ela tivesse os melhores looks, que ela pudesse comprar o melhor whey, a melhor creatina, enfim, só um exemplo. E aí, por conta dessas razões, ela não se matricula na academia porque ela não está no cenário perfeito, no cenário que ela julga perfeito. E então, vamos às estratégias infalíveis que você pode utilizar na sua rotina para vencer a procrastinação e despertar a sua produtividade. A primeira estratégia é estabelecer metas claras e realistas. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente pode estabelecer metas, estabelecer objetivos que não são realistas, que não estão de acordo com a nossa rotina, com o que a gente poderia alcançar. Então, por exemplo, a pessoa tem o objetivo de emagrecer 15 quilos. Isso é uma meta dela, só que não adianta colocar que ela vai emagrecer 15 quilos no período de 3 meses, porque não vai ser uma meta realista, não vai ser uma meta alcançável. Então é preciso que essa pessoa coloque uma meta que seja clara, que seja alcançável e realista. Então ela poderia colocar que deseja emagrecer 2 quilos por mês, ou que ela deseja ter uma vida mais saudável, e aí especificar, né, como que era essa vida mais saudável.
Ela vai se matricular na academia, vai treinar 5 vezes na semana, como que vai ser essa nova rotina? Lembrando sempre de metas claras e metas realistas, alcançáveis. A segunda estratégia é criar um ambiente produtivo. O que isso quer dizer? É criar um ambiente que esteja longe e livre de distrações. Então, por exemplo, a pessoa já percebeu que ela se distrai com as redes sociais na hora do trabalho. Então, deixar o celular longe, bloquear as notificações ou bloquear no computador mesmo os sites, né, que às vezes acaba se distraindo entrando em outros sites que não são relacionados ao trabalho. Então, e eliminando essas distrações, além de manter o ambiente organizado com o mínimo de coisas possíveis para não se distrair ao longo do processo, né, ao longo ali do trabalho. A terceira estratégia é uma estratégia assim que eu adoro, que faz muito sentido para mim, é utilizar ferramentas de gestão de tempo. Então, uma muito conhecida é a técnica Pomodoro, né, que é basicamente focada em blocos de foco intenso. Então, se você não conhece essa técnica, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo que eu expliquei melhor como que funciona essa técnica. E sempre que eu tô assim num período que eu preciso focar, ter momentos de foco intenso, que eu tô um pouco dispersa assim, eu utilizo dessa técnica que me ajuda muito a manter o foco e realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Além de fazer uma gestão de tempo ali, de ficar focado durante X tempo, né? A técnica Pomodoro é de 25 minutos de foco intenso, mas às vezes eu gosto de colocar 40 minutos de foco intenso. Isso vai variando, você pode ir fazendo testes e avaliar realmente o que funciona melhor na sua rotina. E a quarta estratégia, mas não menos importante, é encontrar as suas doses de motivação. E o que isso quer dizer? Nem sempre a gente vai acordar motivado para fazer aquilo que precisa ser feito, mas ter algumas doses de motivação para incentivar a gente é muito importante. Então, por exemplo, às vezes a gente está desanimado para ir na academia, para ir treinar. Mas às vezes a gente compra um look novo, já dá uma motivação a mais. Às vezes a gente faz uma mudança ali na alimentação, uma mudança de ficha na academia, já dá uma motivação a mais. A gente dá tipo um ânimo a mais para poder ir e realmente fazer o que precisa ser feito. Aí você pode ir testando e identificando quais são as suas doses de motivação, né, de motivação extra que fazem sentido para você e que vão te ajudar nessa jornada. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Algumas estratégias que você pode utilizar na sua rotina e que vão te ajudar a vencer a procrastinação para você conseguir realmente despertar a sua produtividade e realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.